Olha, muita gente massacrou a série de The Last of Us por conta da atriz principal, a Bella Ramsey, mas eu discordo categoricamente dessa opinião. É verdade que a segunda temporada veio cheia de problemas, mas o maior crime que a série cometeu foi matar a Ellie. Não literalmente, claro, mas através de uma mania irritante que os roteiristas têm, que eu chamo de roteirização facial, que é quando um personagem passa por uma transformação tão grotesca e brusca que ele fica irreconhecível. E geralmente ocorre porque o roteiro precisa dar espaço a um novo personagem recém-introduzido. Ué, pessoal da internet, eu sou o André Con e hoje eu quero conversar com vocês sobre o maior problema de The Last of Us, que não é a Bella Ramsey. Olha, eu concordo que nessa segunda temporada ela demonstrou que não tem o alcance emocional para poder interpretar uma personagem complexa como a Ellie, porém a escrita também não fez nenhum favor à atriz, tá? Até porque, se a gente parar pra pensar, a atuação da Ellie na primeira temporada foi competente. Ela conseguiu dar vida a Ellie de uma maneira sólida, não perfeita, porém bem o suficiente. A diferença é que ali, na primeira temporada, ela tinha o suporte de uma boa escrita e não tinha passado por esse problema que eu chamo de roteirização facial. Essa é uma escolha insuportável que a gente vê diversas séries fazendo, especialmente numa segunda ou terceira temporada. E é basicamente como se um personagem ganhasse um ticketzinho para um spa especial na sala de roteiristas e passasse por um tratamento que o deixasse irreconhecível de uma temporada para outra. Isso geralmente acontece assim, ó. A gente acompanha alguém na narrativa que tem determinadas características que o destacam, a série enfatiza essas características e é exatamente por isso que a audiência passa a gostar daquele personagem. Então o roteiro cria um arco bem sólido que esse personagem vai passar e que vai impactá-lo de uma maneira bem profunda. No final desse arco, geralmente o personagem sai transformado. Pode ser só porque ele era um grande babaca e aprendeu a ser mais legal, ou pode ser porque ele aprendeu a lidar com o luto que ele não conseguia. Pegou, né? Então tá lá, todo mundo gostou, tá todo mundo feliz, esperando a próxima temporada, e aí vem a roteirização facial. Uma transformação tão grotesca que você já não reconhece esse personagem e geralmente ele desaprende tudo que ele já sabia. É um truque barato pra fazer com que a audiência mais casual veja esse personagem passar pelo mesmo arco de antes e se apega a ele pelos mesmos motivos ao qual se apegaram na temporada anterior. A gente viu isso, por exemplo, com o Jon Snow em Game of Thrones. You mistake me, my lord. That was a command, not an offer. Are you refusing to obey my order? I told you I don't want it. It doesn't matter what you want. You are my queen. I don't know what else I can say. E de maneira mais proeminente com o Hopper na terceira temporada de Stranger Things. Vou ilustrar rapidamente o Hopper pra gente entender o que rolou exatamente e ver como que acontece a mesma coisa com a Ellie em The Last of Us. Bom, o Hopper passa 2 temporadas como um homem que tenta se reconectar com a sua humanidade depois de perder a sua filha. Daí ele encontra a Eleven, passa a cuidar dela, abre suas emoções e encontra um propósito. Contudo, na terceira temporada ele perde completamente a sua personalidade e vira uma caricatura de herói de filme de ação. Uma das coisas que ele perde é exatamente a capacidade de expressar as suas emoções. Talk to them. You know, like a heart to heart. A heart to heart? What is that? Embora ele tenha passado as 2 últimas temporadas exatamente aprendendo a fazer isso. E voltando para Ellie, o desaprendizado dela é exatamente uma das maiores problemáticas dessa segunda temporada. Antes de eu falar especificamente disso, eu preciso comentar como que a temporada passa por um problema de escrita na construção do mundo e na construção dos seus personagens em geral. Isso porque a desconstrução da protagonista é apenas um sintoma desse mal maior. Por exemplo, essa personagem aqui, a Mel. Well, some kid he took that was supposedly... That wasn't true. Supposedly what? Something not true. Because it isn't possible. Cara, ela não acredita que uma pessoa imune exista. Porém, a gente viu na primeira temporada, literalmente, a Ellie sendo levada pro hospital dos vagalumes, onde ela ia passar por uma cirurgia para poder desenvolver uma vacina. Essa fala aqui da Mel, apesar de pequena, ela tem uma importância grande para ilustrar a falta de construção de personagens coerentes com esse mundo. Porque, afinal, o médico queria fazer a cirurgia, o Jerry, ele não tinha nenhuma documentação? Ou o Joe queimou todos os testes que fizeram na Ellie? E digo mais, ela não acredita que uma pessoa imune exista, mas dedica a existência dela a tentar ajudar uma vacina para esse vírus? Bom, é uma completa desconexão desse personagem com a realidade e que não é exclusividade dela, porque também vai afetar a nossa protagonista, que não só tá completamente desconexa com a realidade, mas também vai desaprender tudo que ela já tinha aprendido na primeira temporada. Na primeira temporada, ela é uma grande sobrevivente. A gente vê isso quando o Joel leva uma facada, fica entre a vida e a morte, e a menina é que consegue colocá-lo em cima de um cavalo, procurar abrigo, suturar a ferida dele, achar remédio, e a
bem da verdade, ela é capturada pelos canibais. Contudo, ela não precisa da ajuda de ninguém pra tacar fogo naquela birosca toda e fugir. Um outro exemplo que evidencia essa capacidade de sobrevivência dela é o episódio de flashback com a Riley. A gente vê a Ellie e a amiga se esgueirando pra sair dos prédios da Fedra à noite, que são fortemente armados e patrulhados. Ou seja, uma das características mais proeminentes da Ellie é a sua inteligência, a sua engenhosidade pra sobreviver nesse mundo hostil. Porém, na segunda temporada, ela toma decisões que desafiam a lógica simples. Na moral, ela vive num mundo mais perigoso que barbeiro com soluço e se prepara pra uma viagem sem levar um remedinho, por exemplo. All guns, or do you have medical supplies in there? Daí tem que chegar a Dini e falar, amiga, melhore. Além disso, aparentemente, ele também desaprendeu o conceito de barulho, pois num dia a Dina tem que avisá-la que dar um tiro vai chamar muita atenção. But shooting has to be a last resort, okay? Because if the wolves hear gunfire, then we'll have a whole army up our ass. Num outro, ela abre a escotilha de um tanque e larga a porta para denunciar para todos que elas estavam ali. Bom, e você já deve ter reparado que eu mencionei a Dina 2 vezes aqui no vídeo. Pois é, lembra que eu falei que muitas vezes esse reset de personagem, ele é feito pra abrir espaço pra um novo que tá chegando? Tá lá na intro, se você pulou não viu, né? Bem, eu acredito que isso tenha sido feito exatamente pra levar a Dina como uma nova protagonista. Embora eu ache essa decisão uma grande bosta, pois o roteiro quis elevar os aspectos da Dina, nesse caso a inteligência, pra que eles estivessem em pé de igualdade com a Ellie, então elas funcionassem como uma dupla que se completasse, ao invés de realmente construir a Dina do zero. E olha, eu admito que algumas coisas até fazem sentido. Como, por exemplo, a Ellie não sabe exatamente como fazer ou como funciona uma triangulação, uma vez que ela nunca foi uma presença assídua nas escolas da Fedra. Contudo, quando as coisas desafiam o conceito de um ser humano funcional, aí não dá pra passar pano. Porque aqui, pra colocarem as duas em equilíbrio, eles tiveram que reduzir a Ellie a algo que ela nunca foi. Eles decidiram desconstruir a Ellie da primeira temporada, ao invés de construir a Dina com características que se equivalessem a dela, e pra mim isso é uma falha fundamental na construção dessa dupla. Ao ponto da Dina parecer a real protagonista dessa série. Porque afinal, se um personagem é caricatamente estúpido, ele perde a sua agência. Ou seja, perde a capacidade de agir intencionalmente no mundo. Se você sabe que uma pessoa tá fazendo algo, porém ela não tem um conhecimento aprofundado daquilo e você tem, você provavelmente vai chegar e falar: olha, faz assim, faz assado, é melhor evitar isso aí, escuta o que eu tô falando, eu entendo disso aí. E isso é o que acontece com a Ellie, que deixa de ser um agente ativo e passa a ser completamente reativo. Can I help? No. I'm gonna leave you alone now and go and explore the rest of this place because you're smart as fuck and you're figuring it out. Mas, gente, a Ellie é que é a protagonista aqui, cara. Ela tem que guiar essa obra, especialmente porque a grande problemática dessa temporada é uma questão interna dela, é a vingança dela. Que, aliás, é outro problema aqui, tá? Porque, gente, o conceito básico de personagem é a sua motivação. É importante que o público entenda qual é a motivação desse personagem e, mais importante ainda, é importante que o personagem entenda qual é a sua própria motivação. E, na moral, a Ellie não entende. Ela diz que busca vingança pela morte do Joel. Fala que vai achar a Abby, vai chamar o pai de galinha, a mãe de coxinha. A série tenta estabelecer que a jornada dela é de vingança cega, do ódio que sobe a sua cabeça a ponto de tomar decisões impulsivas, pouco planejadas. Porém, isso tá longe de ser realidade. Por exemplo, após a morte do Joel, tem um corte no tempo de 3 meses que a gente vê Jackson se reconstruindo e a Ellie em terapia. Isso parece a você uma narrativa que vai desembolar para uma vingança a qualquer custo? Onde tá o peso da morte que causa irracionalidade na personagem? Bom, não tá, porque essa jornada no seu cerne não tem como combustível a raiva ou a vingança, o que faz com que as coisas que a Ellie faça usando isso como justificativa percam o seu peso. E a gente vê a falta de convicção da protagonista especificamente no episódio 5, quando mais uma vez a Super Dina tem que intervir. Elas estão lá na viagem até que a Ellie decide que quer voltar. You shouldn't be here. Do you want to go back? E a Dina lá com aquela carinha de quem comeu e não gostou. Nananana. Ou seja, gente, metade da temporada e a protagonista sequer está convicta da sua própria motivação. Cara, na boa, só rindo de uma coisa dessa. Coisa que a Ellie faz o tempo todo nessa temporada. Ah, não pode mais rir? Não, pode sim, tá proibido não, fica à vontade. Mas a quantidade de risadelas e piadocas aqui transformou o tom da série, que deveria ser um drama violento, numa comédia. São muitos momentos de leveza e de delicadeza que poderiam sim ser utilizados pra fazer um contraste com o mundo sombrio lá fora, desde que eles fossem momentos bem pontuados e engrandecessem ou a narrativa ou os personagens. Se eles são colocados com muita frequência e não são utilizados pra desenvolver ou aprofundar em uma característica ou um aspecto psicológico dos personagens, a gente fica com uma salada indigesta a ponto de achar que tá vendo duas séries diferentes. I'm gonna be a dad.
Tem uma cena pra mim que exemplifica bem isso, é uma coisa meio pequena, mas que me irritou muito. A gente vê a Ellie entrando na sala, toda saltitante, serelepe, risonha, e aí eu fiquei ali me perguntando, gente, que é isso? É um apocalipse zumbi ou é uma festinha de aniversário do amigo do bairro? O tom do núcleo da Dina com ela é extremamente imaturo, e a imaturidade da Ellie é reforçada em outros momentos dessa temporada, como por exemplo já no primeiro episódio, quando a gente vê ela gritando aos quatro ventos de que era imune, desafiando a todo momento os seus superiores e ficando de gracinha em situações perigosas, contradizendo inclusive as lições que a Tess ensinou pra ela lá na primeira temporada. You're not immune from being ripped apart. You understand? It's important. Inclusive a Isabela Mercedes, que interpreta a Dina, conta num podcast da Sony como algumas dessas cenas foram improvisadas e como o escritor principal, o Craig Mazin, aprovou. I think it shows our dynamic as Bella and Isabella is that scene where we're calling into the grocery store and we do the little sign language. Oh, Because it wasn't like written down, and then we just started. Yeah. Yeah, to me that's us. Yeah. I'm thinking this is gonna be fine. Ah, mas ela tem 19 anos, todo adolescente é bobão assim. Perfeito. Porém, ela não é uma adolescente do nosso mundo. Ela nasceu num ambiente hostil, é carregada de traumas, perdeu a figura paterna, então não faz sentido ela se comportar assim o tempo todo. Gente, não dá pra tacar uma tatuagem no personagem e falar, olha, amadureceu, tem tatu. Porque aqui a Ellie é, ironicamente, muito mais imatura do que ela era na primeira temporada, quando ela tinha 13 ou 14 anos. E aí me parece que o Craig Mazin escreveu ela pra ter uma idade mental de uma adolescente do nosso mundo, e não desse mundo hostil no qual ela nasceu. Isso porque ele tá acreditado como escritor solo dos 5 primeiros episódios dessa segunda temporada. Na anterior, ele dividiu esse cargo com Neil Druckmann, que é o idealizador e criador dos jogos de The Last of Us, obra no qual a série se baseia. E bem, coincidência ou não, o Neil Druckmann estava muito mais afastado da produção dessa temporada do que estava na primeira. Portanto, me parece que o escritor principal simplesmente não compreende a Ellie ou não consegue passar do papel para as telas a complexidade dessa personagem. O que é bem frustrante, porque ele já estava envolvido com a série na primeira temporada, quando o conceito da Ellie foi criado e tava lá redondinho, bonitinho. Irmão, se não tá quebrado, não tenta consertar, porque agora sim essa personagem precisa de conserto. Eles precisam acertar o tom da Ellie e decidir quem ela é. Porque, gente, o Joel morreu, não volta mais. Quem tem que segurar o roteiro é a Ellie. Então não dá pra errar feio assim. Portanto, na boa, pra mim, a Bella Ramsey não é de fato a melhor escolha pra interpretar essa personagem. Eu acho que ela não consegue trazer o tom de maturidade que precisa nessa obra. Falta ela, sim, alcance emocional pra conseguir interpretar uma personagem dessa complexidade. Porém, a grande problemática aqui não é a atriz. É a escrita, é o roteiro e é a roteirização facial. Ah, qual é? Tá de caô? Vai sair antes de se inscrever aqui no canal? Clica no botãozinho aqui de baixo. Faz o que a cabeça flutuante tá falando.